Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai analisar uma daquelas histórias que, se não estivesse registrada, a gente juraria que é ficção, né? Totalmente. Parece um roteiro pronto. É a trajetória de Joás, um rei de Judá. A nossa fonte principal aqui é o capítulo 24 do livro de 2 Crônicas. Isso. E a história já começa com uma pergunta, um enigma, que vai guiar a nossa conversa. Com certeza. Como é que um líder coroado aos 7 anos de idade, que começa o reinado de um jeito tão promissor, restaurando o templo de Deus? Uma obra gigantesca. Exato. Como ele pode desviar tanto a ponto de virar um traidor e acabar assassinado pelos próprios servos? Essa é a questão central. E a forma como a nossa fonte apresenta isso é crucial, sabe? Como assim? O livro de Crônicas não está só contando fatos. Ele tem uma tese, uma mensagem muito clara. A história do Joás é contada quase como uma peça em 2 atos. Gosto dessa analogia. O primeiro ato é de fidelidade e de sucesso, sempre sob influência de uma boa figura. E o segundo? Bom, o segundo é uma espiral de desastre e apostasia depois que essa influência se vai. Ah, então o autor quer deixar bem clara a relação de causa e efeito Exatamente. entre as ações do rei e o que acontece com ele. É tudo muito deliberado. Ok, então, vamos mergulhar nisso. Vamos para o primeiro ato. O começo da história é muito forte. Joás se torna rei com 7 anos. Uma criança? Ele é o único sobrevivente de um massacre da própria família. E quem o salva é o sumo sacerdote Joiada. A narrativa já estabelece ali uma dependência total, né? Diz que durante a vida do Joiada, seu mentor, o Joás fazia o que era reto aos olhos do Senhor. Essa dependência é a chave de tudo. Joiada não era só um conselheiro, ele era a âncora do Joás. Foi o protetor, a figura paterna, o cara que salvou a vida dele e o colocou no trono. Então, a retidão inicial do Joás não era bem dele. A fonte sugere que não era uma convicção interna, sabe? Era mais um reflexo da orientação do Joiada. Tipo uma moralidade emprestada. E enquanto o credor está vivo, tudo funciona. E funciona muito bem. A grande obra desse início de reinado é a restauração do templo. Que tinha sido depredado, saqueado pela avó dele, a rainha Thalia. E o Joás toma a iniciativa, mas ele encontra um problema, que soa muito familiar hoje em dia: a burocracia. A inércia, né? Exato. Ele manda os levitas coletarem o dinheiro para a obra, mas o texto diz literalmente que os levitas não se apressaram. E o que é fascinante aqui é a atitude do jovem rei. Ele podia só aceitar, né? Mas não. Ele vai lá e confronta o mentor dele, o Joiada, que era o chefe da estrutura toda. Porque o projeto está parado. E ele não para na queixa. Ele implementa uma solução criativa para um problema burocrático. Ele manda colocar uma arca, um cofre, na entrada do templo. Tirando o intermediário. Exato. O povo podia depositar a oferta diretamente ali. É uma demonstração de liderança, de pensar fora da caixa. E o resultado é espetacular. A fonte diz que os líderes e o povo se alegraram e contribuíram com muita generosidade. Tanta generosidade que o cofre enchia e precisava ser esvaziado todo dia. E o dinheiro foi direto para a obra. Contrataram pedreiros, carpinteiros, artesãos. O texto faz questão de dizer que eles restauraram a casa de Deus ao seu estado original e a fortaleceram. E não só isso. Com o dinheiro que sobrou, ainda fizeram utensílios novos de ouro e prata para o serviço do templo. É o retrato de um sucesso absoluto. Um governo eficaz, uma nação unida, um período de grande devoção. Perfeito. O primeiro ato fecha assim, com um sucesso retumbante. Tudo parece caminhar para um reinado longo e abençoado. Mas a gente sabe que tem um mas, né? A estrutura toda era muito frágil. exatamente. A pergunta que fica no ar é: o que acontece quando esse pilar, essa sombra protetora, desaparece? E a resposta vem de uma forma brutalmente rápida. Joiada morre. Com 130 anos, uma idade impressionante. E a honra que ele recebe no funeral é um detalhe narrativo que eu acho incrível. Ele é sepultado na cidade de Davi, entre os reis. Algo inédito para alguém que não era da linhagem real. E o texto explica o porquê. Porque tinha feito bem em Israel, para com Deus e para com o seu templo. A nação reconheceu o valor dele. A nação, sim. O rei, como a gente vai ver, logo esqueceu.
é o ponto de virada. É um momento crucial que divide a narrativa. O texto é cirúrgico. Ele diz: após a morte de Joiada, os chefes de Judá se aproximam do rei. E o rei os ouviu. Pronto, a bússola moral externa do Joás se foi. E imediatamente um vácuo de poder se abre, e quem preenche esse vácuo? Um novo grupo de conselheiros com uma agenda bem diferente. E o Joás, sem o guia dele, se mostra completamente, Suscetível. totalmente. E é aqui que a história fica realmente sombria. A virada é de 180 graus. O mesmo rei que liderou a restauração do templo agora lidera o povo a abandonar a Deus. Para servir a ídolos e aos postes sagrados. O que eram exatamente esses postes sagrados? Eram os postes de Aserá, símbolos de uma deusa cananeia da fertilidade. Então não era só uma troca de Deus, era uma regressão a práticas que a nação, em teoria, já tinha superado há séculos. E por que essa mudança? Qual era o interesse desses novos conselheiros? Provavelmente era uma manobra política. Para esses chefes de Judá, isso podia significar, sei lá, fazer alianças com povos vizinhos ou agradar uma parte da população que ainda tinha essas crenças antigas. Ah, entendi. Uma decisão pragmática para eles. Exato. Mas uma traição espiritual completa para a nação, na visão do autor. E a narrativa diz que a ira de Deus veio sobre Judá por causa disso. Mas mesmo assim parece que houve avisos. Sim, e isso é importante. O texto menciona que Deus enviou profetas para adverti-los, mas eles não quiseram ouvir. Ou seja, não foi um deslize, foi uma escolha consciente de continuar no erro. Uma rebelião teimosa. A recusa em ouvir os profetas estabelece a culpa deles de forma inequívoca. E isso prepara o cenário para a tragédia que vem a seguir. A tragédia que é o clímax da história. A rebelião se torna pessoal e sangrenta. Chegamos ao ato mais chocante. Zacarias, que era filho de ninguém menos que Joiada. É o salvador de Joá. Exato. Ele se levanta para confrontar o povo. E ele faz isso no pátio do templo, o mesmo lugar que o pai dele e Joás tinham restaurado juntos. A ironia é trágica. E a mensagem de Zacarias é basicamente a tese do livro de Crônicas inteira em uma frase. Qual a mensagem? Ele diz: por que vocês transgredem os mandamentos do Senhor? Vocês não vão prosperar. Por terem abandonado o Senhor, também Ele os abandonará. É a lei da causa e efeito de novo. A retribuição. Da forma mais clara possível. E a reação não é de arrependimento, é de uma violência extrema. Conspiraram contra ele e, por ordem direta do rei Joás, apedrejaram Zacarias até a morte, ali mesmo. No pátio da casa do Senhor. A fonte faz questão de dar um close, um zoom nesse momento, né? Sim, a narrativa pausa para dar o golpe final. Diz assim: o rei Joás não se lembrou da bondade que Joiada, pai de Zacarias, lhe fizera. Pelo contrário, matou-lhe o filho. É de uma brutalidade. É quase psicopático que leva alguém a fazer isso. É só ingratidão ou tem algo mais aí? É uma ótima pergunta. A fonte foca na ingratidão, mas a gente pode pensar na psicologia por trás. Certo. Talvez fosse o ato final do Joás para se livrar da sombra do Joiada, sabe? Zacarias não era só um profeta. Ele era a consciência do rei andando. Um lembrete vivo de tudo que ele tinha abandonado. Matar Zacarias era uma forma de tentar silenciar essa voz de vez. Exatamente. E as últimas palavras do Zacarias são cruciais para o resto da história. Ele diz: o Senhor verá isto e o retribuirá. Isso não é um desabafo na lógica da narrativa. É uma profecia. É uma profecia que sela o destino do rei. E a retribuição, a consequência, não demora. É imediata. O texto diz que no decurso de 1 ano. Ou seja, em poucos meses o exército da Síria invade Judá. E aqui, de novo, a fonte reforça a tese dela. Como? Subvertendo a lógica militar. Um exército sírio pequeno consegue vencer o exército de Judá, que era muitíssimo numeroso. E o texto explica por quê. Sim, a razão é explícita. Porque eles tinham abandonado o Senhor, Deus de seus pais. Os sírios são só um instrumento do juízo divino. A leitura teológica é bem clara. Mas se a gente analisar de uma perspectiva mais política, também faz sentido, não faz? Com certeza, as duas leituras se complementam. Um líder que acaba de sofrer uma derrota militar humilhante,
que já traiu a base de poder original dele, que era o sacerdócio. Ele fica vulnerável, um alvo fácil para uma conspiração interna. A derrota militar cria a oportunidade, expõe a fraqueza do rei, e o motivo da conspiração fecha o ciclo da história de um jeito perfeito. Os próprios servos dele conspiram e o assassinam na cama. E o cronista faz questão de dizer o porquê. Por causa do sangue do filho do sacerdote Joiada. A punição é um espelho direto do crime dele. O fim dele é um espelho sombrio do início. E a desonra final, o golpe de misericórdia da narrativa, é o sepultamento. Exato. Ele é enterrado na cidade de Davi, mas o texto especifica, não nos sepulcros dos reis. A mesma honra que foi dada ao mentor dele, o Joiada, é negada a ele na morte, uma rejeição póstuma. Sim, é o selo final da sua desgraça. A história do Joás, como a fonte nos conta, é um estudo de caso muito poderoso sobre a fragilidade de uma moralidade que não é sua, que não é internalizada. Mostra como um líder pode ser um reflexo de quem ele ouve. E o perigo de trocar uma boa influência por uma que apela ao poder, à conveniência. Dentro da lógica da fonte, é uma lição bem severa sobre como a ingratidão, especialmente contra a fonte do seu próprio bem, é um caminho para a autodestruição. Essa análise toda nos deixa com uma reflexão, eu acho. A narrativa é muito preto no branco, né? A influência de Joiada é 100% positiva e a dos outros conselheiros 100% negativa. Quase como o anjinho e o diabinho nos ombros do rei. Exato, e isso me faz pensar o quanto do caráter de um líder é realmente dele e o quanto é um reflexo das pessoas que ele escolhe ouvir. Boa pergunta. E talvez o mais importante, em que ponto a responsabilidade pelas ações deixa de ser do conselheiro e passa a ser inteiramente do líder que, no fim das contas, é quem toma a decisão final.